Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, ou bem-vindos se você é novo por aqui. Hoje eu decidi trazer um vídeo bem interessante, assim, diferente do que geralmente eu faço, mas que é super eu, porque eu adoro me organizar e me manter, sabe, a par de tudo que eu tenho que fazer. Então eu acho que seria interessante eu compartilhar isso com vocês hoje, porque a gente tá num momento meio delicado, que muitas coisas mudaram, a nossa rotina mudou, tudo mudou, e eu acho que é super importante a gente se organizar, manter também os nossos objetivos, mesmo que eles tenham mudado um pouquinho. Então hoje eu vou contar pra vocês algumas das plataformas que eu uso pra me organizar tanto a minha faculdade, quanto os meus afazeres gerais, trabalho, ou qualquer coisa que eu tenho que fazer. As plataformas que eu uso, basicamente, são todas online. Eu comecei a fazer essa transição ano passado, acho que nessa nova era que a gente já tá, muita gente usa as coisas online mesmo, mas eu sei que tem muita gente que gosta de escrever, que adora ter uma agendinha, um planner, e eu tenho a minha também, que é essa aqui no caso, mas eu uso ela para apenas algumas coisas. A maior parte das coisas que eu faço é online por conta da praticidade, eu consigo fazer as coisas de forma mais dinâmica, eu consigo acessar de qualquer lugar que eu esteja, tanto do meu trabalho, quanto da rua, quanto do meu computador aqui de casa, quanto de qualquer lugar, e isso é muito prático pra mim. Eu acho isso super importante, tá sendo super válido, tanto antes quanto quando eu ia pra vários lugares, não tava em casa na maior parte do tempo, quanto agora que eu tô em casa e eu consigo organizar tudo no meu computador ou no meu celular. Eu uso cada plataforma pra uma coisa. Talvez fique um pouco confuso pra vocês entenderem, mas vocês podem usar essas plataformas da maneira que vocês quiserem. Então o primeiro e o mais importante, o meu grande amor, é o Google Calendar ou Google Agenda, como vocês preferirem. Eu comecei a usar o Google Calendar por causa da Roberta Frossard, não sei se vocês conhecem ela, mas ela mora nos Estados Unidos, super estudiosa, e ela que me inspirou a usar o Google Calendar, e pra mim agora é tudo pra mim. Então o calendário do Google eu uso basicamente para eventos marcados e horários marcados também. Só para mostrar para vocês um pouco como funciona o calendário do Google, essa é a visão que eu tenho e a minha visão preferida, que é a visão semanal. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e mudar para a visão diária, por exemplo, que eu não gosto muito, porque eu acho que ela é um pouco limitada, ou para mensal, que é outra das minhas favoritas. Aqui você tem uma visão bem geral, e na verdade o ruim dessa visão é que quando ficam horáriozinhos marcados aqui, que eu estabeleci um horário certo para tal atividade, fica um pouco bagunçado. Eu prefiro que fique só desse jeito negritinho aqui quando eu vejo na visão semanal. E aí eu posso vir aqui à esquerda, que é onde fica a lista de todos os meus calendários. Eu posso criar um tipo de calendário para cada tipo de tarefa que eu tiver e atribuir uma cor a eles, o que é super visual e super legal. E eu também posso desmarcar eles se eu quiser. E aí as coisas vão desaparecendo e fica só as coisas que eu quiser mesmo. Aqui, essas mais clarinhas são coisas que já aconteceram, então por isso que ele deixa mais clarinho. E aqui são as coisas que ainda vão acontecer. Se eu quiser, eu posso mudar só arrastando isso para onde eu quiser, no horário que eu quiser. Se não deu tempo de fazer num dia, eu posso fazer em outro. E eu também posso clicar aqui e abrir um novo evento, por exemplo, gravar vídeo, e escolher um calendário, um horário aqui, ou eu posso vir em mais opções e aqui ele te dá uma série de outras ferramentas que você também pode explorar. Marcar que não tem horário, que é só uma coisa que você tem que fazer nesse dia, ou enfim, tem outras ferramentas bem interessantes também. Então, se você também é dessas pessoas que gosta bastante de visualizar cores e acha isso super dinâmico, eu acho o Google Calendar sensacional, ideal para isso. Outros dois aplicativos que eu uso são os aplicativos da Apple. Eles são bem úteis para mim, porque eu tenho um iPhone e tenho um MacBook também, então eu consigo acessar isso rapidamente das duas plataformas, dos dois meios que eu tenho. Mas se você tiver, por exemplo, um iPhone e não tiver um MacBook, você também consegue acessar esses aplicativos através do Windows, se você tiver um computador com Windows, entrando no seu site do iCloud. Então esses dois aplicativos são o Lembretes e o Notas. Acho que muita gente já conhece esses, mas eu realmente uso eles para me organizar e acho isso super importante. O Lembretes eu uso mais para afazeres gerais e algumas listas. Então lá eu consigo organizar o tipo de lista que eu quero fazer, o tipo de lembrete que eu quero organizar, se eu quero que seja os afazeres do dia, da semana, ou afazeres
afazeres mensais, por exemplo, eu gosto de setorizar bastante as coisas que eu faço. Então eu organizo bem direitinho essas listas. Qual que é a diferença do Lembretes e do Google Calendar, por exemplo? Nos dois eu coloco afazeres que eu tenho que fazer, datas, enfim. O Google Calendar eu uso mais pra, tipo, a minha rotina do dia. Então eu organizo os meus horários, tudo direitinho, mais ou menos como eu quero fazer, e eu posso mudar isso rapidamente se eu quiser também. No Lembretes eu coloco mais a lista dos meus afazeres gerais, por exemplo, eu coloco que eu tenho que fazer minhas unhas, fazer o trabalho tal e fazer o negócio tal. Eu geralmente não coloco horário, mas você tem a opção de colocar horário lá também. Então Lembretes é algo mais abstrato, eu só listo as coisas que eu tenho que fazer, independente do dia e coisa e tal. O Notas, acho que muita gente usa pra coisas aleatórias e eu também uso pra coisas aleatórias, não rotineiras, mas eu também uso pra fazer listas, por exemplo, as que eu faço nos lembretes, só que com mais detalhes. Então, eu preciso, por exemplo, fazer uma tarefa da minha faculdade. Então, lá eu já sei que eu tenho que fazer a tarefa da minha faculdade porque eu já coloquei no meu lembrete e já organizei um horário pra isso no Google Calendar. Mas aí eu vou nas notas e lá eu coloco mais detalhes, por exemplo, eu tenho que fazer isso, isso e isso na minha tarefa. Ou enfim, você pode colocar isso da forma que você quiser, você pode escrever na sua agenda, numa notinha, mas eu gosto também de ter organizado nas notas, por exemplo, porque aí eu consigo saber mais detalhes sobre isso. E eu também, isso é uma coisa que eu não fazia antes, eu setorizo as minhas notas, então até com as notas eu sou organizada. Então eu coloco, por exemplo, anexos, eu não sei se você sabe, mas dá pra você fazer scan de documentos pelo Notas e é super útil, uma super dica aí, dá uma olhada no seu celular se você não sabia disso. Coloco anexos, coloco notas importantes, notas da faculdade, notas de restaurantes que eu quero visitar, por exemplo, então coisas bem aleatórias, mas eu dou uma setorizada pra só deixar na tela central as coisas mais importantes mesmo. Outra plataforma que eu acho que muita gente conhece também é o Google Drive, que é assim, um santo perfeito. Eu uso muito eles pra fazer meus documentos que eu tô editando, por exemplo, na hora, documentos que eu tô produzindo no momento ou na semana, e também pra fazer documentos compartilhados que eu tô fazendo em um trabalho em grupo ou com algum outro amigo, e eu consigo editar isso em tempo real com outras pessoas também online no mesmo documento. Ele é super útil também, você consegue acessar de qualquer lugar e geralmente lá eu não guardo os meus arquivos históricos, por exemplo, vários arquivos. Eu guardo mais arquivos que eu tô editando no momento, que são coisas que eu preciso acessar de qualquer lugar. Já o OneDrive, ele é uma plataforma da Microsoft. Ela eu uso sim para guardar arquivos mais antigos, então tem assim todos os arquivos da minha vida, os meus documentos, coisas da faculdade, coisas enfim, vídeos do YouTube, isso tudo eu guardo no meu OneDrive. O OneDrive, eu tenho um pacote familiar, então a gente contratou para ter mais espaço justamente para isso, para arquivos. No meu Drive, por exemplo, eu não tenho tanto espaço, eu tenho mais só para as coisas mais rotineiras, mas você tem a opção também de contratar tanto um como o outro. O OneDrive, ele é sincronizado com os meus arquivos do computador, então, por exemplo, quando eu vou lá na pasta de arquivos do meu computador, eu tenho um espacinho que é do OneDrive que ele sincroniza, então tudo que eu colocar no computador vai pro OneDrive, que é a minha nuvem, que fica na nuvem, que eu consigo acessar de qualquer lugar também, e tudo que eu coloco no OneDrive sincroniza com o meu computador. Você pode escolher as pastas que você quer que sincronize para não ficar tão pesado no seu computador, enfim. E eu também tenho um HD externo que tem bastante memória. O HD eu uso mesmo para vídeos e para coisas mais pesadas, que é meio complicado deixar na nuvem, enfim, eu gosto do HD também pra isso. E por último, eu tenho a minha agendinha, como eu mostrei pra vocês, não é uma graça, eu comprei na minha última viagem, e na verdade assim, eu era bem obcecada com a minha agenda, eu gostava bastante de escrever, enfim, organizar minha rotina na minha agendinha, mas eu percebi que isso não tava funcionando muito bem, que eu acabava começando o ano escrevendo na agenda, chegava, sei lá, 3 meses depois eu já não tava mais usando muito, porque não era muito prático, por isso mesmo que eu passei para as plataformas online. Então nessa minha agenda eu acabo usando ela para coisas que eu não preciso tanto organizar, assim, não preciso acessar tanto todo dia. Eu acabo usando ela para fazer um plano financeiro. É uma coisa que eu poderia fazer online, mas por enquanto eu não fiz. Provavelmente em algum momento eu vou migrar, mas como não é algo que eu faço tão à letra, como é um planejamento financeiro, algo que eu consigo fazer depois que eu chego em casa, entendeu? Então eu faço ela na minha agenda. Além disso, eu também tenho os meus objetivos do ano, que eu quis alcançar em 2020, que já mudaram bastante, não é mesmo? Mas enfim, estão lá. E os meus objetivos financeiros também, é diferente do meu plano financeiro. O meu plano financeiro eu faço por mês e os meus objetivos financeiros são coisas que eu quero comprar e eu faço um planinho de como alcançá-las.
nem sempre é muito realístico, mas tentamos. E além disso, eu também tenho algum espaço para fazer algumas listas aleatórias, tipo, eu quero escrever uma rotinazinha que eu quero fazer uma listinha de coisas que eu quero escrever, eu quero fazer anotação de uma coisa que eu tô estudando, que não seja, sei lá, da faculdade, que seja uma coisa aleatória. E por último, eu também anoto, eu comecei recentemente, na verdade, acho que talvez seria interessante eu conseguir um caderninho só pra isso, mas eu também anoto os meus roteiros do YouTube, que eu tenho começado a fazer recentemente. Nem sempre eu preciso de um roteiro, às vezes eu só falo o que dá na telha, mas às vezes eu quero organizar e eu também uso a minha agendinha pra isso. Ah, e quase esqueci, eu tenho aqui atrás, eu queria mostrar pra vocês porque eu estou bem orgulhosa, tá? Eu tenho um envelopinho, algumas agendas já vêm com um envelope, mas a minha não veio, e aí eu fiz um envelopinho que eu achei uma graça, e aí eu também coloco algumas, por exemplo, receita de alguma medicação, alguma coisa que tá em papel e que eu preciso usar mais frequentemente. Eu tenho várias formas de organizar, basicamente, mas essas foram algumas das que eu queria falar pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem mais dicas de como utilizar essas plataformas, pode comentar aqui ou mandar mensagem pra mim no Instagram, que eu respondo assim que eu puder. E é isso, eu gosto muito de organizar. Não vou dizer que eu sou uma louca da organização, que eu tenho métodos incríveis, infalíveis pra você se organizar, mas eu acho muito importante ter controle das coisas que eu tenho que fazer. Se eu não tenho controle das coisas que eu tenho que fazer, se eu não anotar, colocar em algum lugar, eu fico bem perdido, então isso é bem importante pra mim. E se você também é assim, ou se você não é e precisa de algumas dicas, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha com um amigo que você acha que precisa um pouco mais de organização, ou que fala com você que precisa se organizar. Enfim, um beijo, até o próximo vídeo.